para você fazer as coisas, é preciso que tenha a união. Você tem que aprender e ter união. Nos anos de 2019, 2020 e 2021, a gente trabalhou em Queimadas, na comunidade quilombola de Queimadas, que fica no Cerro. Lá a gente desenvolveu uma série de estudos de diagnóstico hidrossocioambiental e trabalhamos também com oficinas, com uma série de cartilhas que nós produzimos sobre várias temáticas ambientais. Todas elas, versando sobre a questão da importância da água para a manutenção dos ecossistemas, para a melhoria da vida das pessoas, O nosso trabalho lá teve um reconhecimento importante por parte das pessoas da comunidade de Queimadas, como também por parte das instituições envolvidas, as instituições gestoras do projeto. A partir do momento em que eles gostaram dos resultados do trabalho, isso foi divulgado para outras comunidades e pessoas de outras comunidades manifestaram também o interesse de que os trabalhos que a gente realizou em Queimadas fossem também realizados nas suas comunidades. Então, por parte de um arranjo realizado junto com CDFs, com os gestores locais do projeto, foi possível a gente expandir as nossas atividades para outras 8 comunidades. Nessas comunidades, o que a gente vem trazendo, divulgando, são os ensinamentos, e também colhendo informações dessas comunidades sobre o contexto hidroambiental que vem, então, preocupando muito toda a comunidade por conta do declínio da disponibilidade hídrica em todas essas regiões. Quando a gente era mais criança, então tinha bastante água na comunidade, chovia bastante, Muitas nascentes foi assim morrendo, Então tem poucas águas e nós estamos bem carentes ainda da água. A água para nós aqui vale muito. Agora entra às vezes muitas pessoas para atrapalhar, Dá o serviço, mas e quando acabar o serviço, o que nós vamos viver? E a importância nossa, de nós e nossos filhos? A gente tem muito ainda a desenvolver juntos, a contribuir e aprender junto dessas comunidades, dessas populações, para que criemos ferramentas e condições práticas para não só oferecer estratégias alternativas econômicas, sociais, ambientais à mineração, mas também co-criar autonomia nos territórios. Hoje a gente está vendo que realmente a gente tem alguém que está nos trazendo apoio à nossa comunidade, nos ajudando, mas ainda a gente precisa de estar aprendendo, como vai estar movimentando as nascentes da água, como é que esteja funcionando para que ela permaneça assim, uma água saudável, uma água tranquila na comunidade para a gente estar usando. E eu sinto orgulhoso de ver o que nós estamos recebendo aqui. 67 anos foi como minha idade, eu fiquei achando que aí eu estou vivendo e aprendendo. E gostei muito desse evento aqui que teve aqui hoje. Foi maravilhoso. Como diz, a gente pede para que sempre tenha, porque esse é um dia muito divertido, muito tranquilo. Eu gostaria que sempre repetisse. Fiquei muito feliz com isso. Vai trazer um respeito pela nossa comunidade, que é uma comunidade quilombola, que pode um dia ser sujeita de entrar sobre alguns querer minerar aqui, e aqui nós não aceitamos a mineração. Mineração aqui não. Hoje, graças a Deus, já teve bastante gente na reunião e
E eu peço a pessoa para colaborar com a gente, participar mais, para a gente ficar ciente do que está acontecendo, pela importância da nossa água. Que a água nossa não são de boa qualidade, eu vim falando isso, e queria que todo mundo participasse para poder ver o jeito da água e também saber lidar com a água. Ajudar a gente a cuidar dela melhor, porque não adianta ter um técnico de frente aí esforçando e se a pessoa da comunidade não está ciente do que está fazendo com a água. Só faço 4 sacos de farinha? 4 sacos. Farinha não, de mandioca. Não dá isso tudo de farinha, não. Mas assim, a gente sempre faz vai torrar ela, a meia, sabe? Quem faz com outro. A gente compreendeu a importância de criar dados preliminares nessas outras novas comunidades, para a gente compreender a qualidade e a quantidade de água, né, nessas 8 novas comunidades atendidas nessa nova etapa do projeto, com a intenção de conhecer e estabelecer um diagnóstico prévio da situação hídrica e social nas comunidades. E a partir dessas oficinas, dessas trocas de ideia, foi possível compreender e entender a dinâmica social e hídrica dessas comunidades. É fazer com que as comunidades entendam e junto a gente trabalhe a importância desses projetos aplicados na região. Se plantar conforme o pessoal plantava antes, talvez poderia ser melhor, porque... Mas hoje não tem mais condições, não. A família dele era tão grande, os filhos dele, hoje não tem mais. Hoje. Infelizmente, como é a estratégia da mineração, é a estratégia daquilo que a gente ouve falar que chama de agronegoço, para expulsar cada vez mais o povo da roça. Quanto mais a situação fica assim, menos gente consegue trabalhar, poucos enriquecem, mais gente precisa ir embora para ganhar dinheiro na cidade, menos os jovens querem ficar na roça e a coisa vai só diminuindo. Quem preserva a natureza, preserva o lugar, é o próprio morador do lugar, é que eles têm que olhar e saber. Por quê? Nós precisamos da água. Nós não temos como viver sem a água. Então nós temos que preservar. A pessoa que tem a mentalidade, né, e pensar assim, eu preciso de conviver com a água. Você não vai acabar com a sua água não, moço, sua natureza não, sua cabicheira de água, sua nascente de água. Você não vai acabar com ela. Por quê? Você vai ficar sem tomar água? Você vai ficar sem fazer comida que tudo depende da água? Não. Então você vai preservar a sua água. Lá na minha casa, né, a água nasce 20 metros lá da onde ela nasce, ela entra dentro da torneira, dentro da minha pia, lá na minha casa. O trabalho foi ampliado com limitações, mas... Por outro lado, também foi possível potencializar esses recursos disponíveis com uma ação bastante efetiva, envolvente, com a participação da comunidade, de forma a apontar para uma necessidade também de que essas ações sejam retomadas no sentido de não só ampliá-las, como aprofundar, na perspectiva de trazer realmente condições melhores para as comunidades.
termos de constatações científicas sobre o cenário hidroambiental, tanto de Queimadas como aqui, nessas 8 outras comunidades quilombolas, nos apontam claramente, né, para o mesmo padrão que a gente vem observando em todo o Sudeste brasileiro, que é mudança do padrão de chuvas, né, e aí, muito frequentemente, o ano de 2000 vem surgindo como um marco cronológico bastante marcante, embora em algumas comunidades os relatos de mudança do padrão das chuvas remonte mais para o final da década de 90, até mesmo na década de 80. Então constatamos que essa mudança do padrão, que pode ser de duas maneiras, né, na diminuição geral da quantidade de chuva, mas também na mudança do padrão de como essa chuva vem se manifestando dessas últimas décadas para cá. Isso significa, então, que temos uma mudança mais global do padrão pluviométrico, e isso, no primeiro momento, pode meio que inocentar, digamos assim, né, as nossas ações em relação aos impactos hídricos já observados. Mas, na realidade, é o contrário, porque quanto mais crítico for o cenário de mudança climática, mais as comunidades terão que se empenhar para restaurar áreas degradadas ou preservar as áreas intactas. Então, todos esses ensinamentos, essas percepções e essas constatações, a partir dos depoimentos dos locais, tudo isso vem corroborar a nossa percepção como cientistas de que realmente as mudanças climáticas estão se intensificando e que é possível e é necessário que todos esses padrões comportamentais sejam alterados de maneira a se ter um olhar diferenciado agora para as regiões que precisam ser, conforme eu falei, ou recuperadas ou preservadas. A gente mostrou muitas imagens de água em abundância, água correndo, cachoeiras, belas paisagens. Apesar disso, a região está ameaçada do ponto de vista hídrico. Muitas pessoas mencionaram que nascentes estão secando. Além da diminuição da chuva verificada, né, nos últimos 20, 30 anos, também a questão do desmatamento das queimadas, a questão do desmatamento de topos de morro. A gente realizou testes da contaminação por bactérias Escherichia coli e coliformes totais e observamos que em algumas comunidades as águas estão contaminadas. Umas mais contaminadas, outras menos contaminadas, e essa contaminação, ao que tudo indica, está relacionada aos esgotos sanitários. Então, devido a esse contato da água que sai do vaso sanitário com a água que chega nos cursos d'água por baixo dos cursos d'água, está havendo a contaminação. Em todas as comunidades existem interesses minerários. É uma questão muito importante, uma urgência, uma emergência, tomar cuidado com esses interesses dessas pessoas. O que a gente entende como ações importantes para preservar e conservar as águas? Primeiro, estarem atentos aos conteúdos das cartilhas. A divulgação desses temas é importante demais para ajudar na conservação da água. E além disso, é muito importante a gente criar condições para que aquelas ações práticas propostas de forma teórica nas cartilhas sejam implementadas, sejam colocadas na prática nos territórios. Se os conteúdos das cartilhas forem aplicados, forem executados, ao longo dos anos a gente vai com certeza observar o retorno da qualidade e da quantidade das águas nas comunidades trabalhadas ao longo do ano de 2021 e 2022. O aprender as coisas é experiência por si próprio. Um não ensina o outro. Que nós aprende a vida toda e morremos sem saber. Ainda tem muita coisa para aprender. Eu achei muito de acordo. Mas, para ficar no papel, não tem nada importante. Porque às vezes a conversa é importante. Mas muito mais importante é você fazer. É nós pensar, planejar e fazer. Porque se nós ficar só na conversa, nós não vamos satisfazer com isso não. Você não vê o ditado que conversa não enche barriga? Só satisfaz, no momento é só a mente.